Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quinta temporada, exatamente. Quinta temporada, quem diria, hein? Todas as quartas-feiras no ar, e estreando quase na quinta temporada, porque a gente tem também Filho de Deus, tem umas pequenas férias aí. Eu acho que é o segundo ou terceiro episódio da quinta temporada, mas vamos ver quando que vai ser solto aqui, que a gente está gravando dia 6 de fevereiro e em breve para vocês um podcast muito especial, né? Um podcast com um convidado que eu acho que é a terceira vez, se eu não me engano, que passa por aqui, não sei se é a segunda ou a terceira, mas é um amigo que acho que a pandemia me deu também, que a gente se aproximou, o João lá do Running Lab da USP, especialista em biomecânica, a gente tem muita afinidade por falar do mesmo assunto, mas pela inter-relação pessoal também, o respeito com a pessoa, as empatias, a maneira de trabalhar. Então, hoje eu posso afirmar que transcende a biomecânica da corrida, mas o assunto é biomecânica, né? Para falar com um especialista e um tema que eu gosto tanto, palestro tanto. João, me esclarece aí, dá boas-vindas pessoal. É a terceira, não é? E Fala, Sandro. já fala a sua capivara completa também, já para impressionar a galera. Fala, Sandro, tudo certinho? Eu acho que é a segunda vez, só que a nossa primeira conversa foi tão estendida que nós dividimos em dois podcasts. Eu acho que foi isso, em dois episódios do podcast. Então é isso, fazendo uma apresentação muito rápida. O Sandro falou que eu era especialista em biomecânica. Eu acho que desde a minha graduação que eu me apaixonei por biomecânica, apesar de ter transitado por outras áreas. Eu fiz a minha graduação em Educação Física, eu fiz lá no Porto, a cidade mais bonita do mundo, Portugal. Depois eu vim para cá, conheci a minha mulher. Vim para cá em 2006, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, na Educação Física, no Laboratório de Biomecânica, e depois eu fiz o meu pós-doc no Laboratório de Biomecatrónica, mexendo com outras coisas, que não só o movimento humano, mas a ideia lá era uma ideia, integrar o sinal biológico, ou melhor, fazer com que o sinal biológico ajudasse a máquina a ajudar o humano. Então, dar o feedback do humano que não se conseguia mexer ou que tinha alguma restrição de movimento para que a máquina o ajudasse a fazer aquilo que ele não conseguia fazer. Então, uma experiência diferente, mas muito enriquecedora também. E depois, acho que em meio a esse percurso, eu me encontrei ali no mundo da corrida. E acho que foi aí que a gente se encontrou, Sandro. Eu tenho uma startup, a Running Lab, e um dos primeiros serviços, produtos que essa startup lançou foi a avaliação biomecânica da corrida. E a gente utilizou todo o nosso know-how para construir não só um software que fizesse a avaliação da maneira como a gente achava que deveria ser feita, então com alta precisão, alta acurácia, mas também que trouxesse o nosso know-how em termos de hardware. Então, nós construímos tudo desde a ponta ali do marcador cinemático ativo que a gente utiliza hoje para fazer a nossa avaliação, até a fita dupla face hoje que foi testada para a gente conseguir colar esses marcadores nos sujeitos. Acho que a nossa conversa vai transitar por aí, né, Sandra? Perfeito, João, muito bom. Então eu já convido a vocês, eu vou colocar no link aqui embaixo, quando a gente lançar o podcast, o link do primeiro podcast que nós fazemos, que nós discutimos propriamente a biomecânica da corrida nua e crua, né? Falamos sobre a temática biomecânica. Aqui a ideia hoje é falar sobre esse software que o João desenvolveu e foi otimizado, né? E todos sabem também que eu sou professor no módulo da pós-graduação do Instituto Valorize em biomecânica, o módulo biomecânica da marcha, dos saltos, da corrida e do calçado, sou eu que leciono há 4 anos, viajei o país inteiro,
mas essa avaliação que eu sempre tive no estúdio, ela era bem conceitual, né? Então, ela mais, digamos, abstrata de conhecimento para você entender o conceito, mesmo com alguns marcadores, porque tem uma série de aplicativos, né, João, no celular gratuito que tem que quem está começando, principalmente professores e profissionais da área, acho que vale muito a pena para entender o conceito, né? O que é cada coisa das variáveis biomecânicas, que volto a insistir. Eu e o João discutimos infinitamente lá nos podcasts anteriores, então volta lá, consulte. Mas aí, quando a gente se conversou, a ideia era otimizar um produto que eu tinha aqui, que já vendia muito bem, que mudava a vida dos alunos, mas mudava pelo conceito. Eu sentia falta de valores quantitativos, principalmente, e que esse software hoje faz muito mais do que trazer valores quantitativos, né, João? Por exemplo, uma das vantagens que eu vejo também é a associação com o histórico patológico, né? Então, assim, fala sobre esse software que a gente fechou uma parceria e temos aqui, acho que somos o único da região, até porque tem uma relativa exclusividade de eu ser um embaixador aqui da região, não que não tenha só aqui, mas pela excelência do produto, né? Que a gente ficou, né, João? Acho que quase 4, 5 meses testando, fazendo piloto, fechando luz, porque agora a gente trabalha com LED. Então, eu resumi e você fala o que você acha válido sobre as características desse software, qual a diferença de que tinha da avaliação conceitual para essa. Fica à vontade, meu irmão. Tá. Ó, é assim, esta conversa pode demorar meia hora, pode demorar 3 horas e o que vai mudar vai ser o nível de profundidade da coisa. E Sandro, acho que tu já me conheces um pouquinho e falar de uma gosto, não pode dar carta branca, não, tá? Porque aí eu vou me estender. Mas, em linhas muito gerais, o que acontece é isto, né? Nós temos diferentes níveis de avaliação e, como tu bem disseste, de fato, a gente pode fazer uma avaliação inicial que está mais perto de uma avaliação quantitativa do que. Desculpa, qualitativa do que quantitativa. E não tem nada de errado nisso, não é? Isso é uma primeira abordagem, tá? E é assim que a gente entende, ó, a avaliação biomecânica, ela pode ser entendida num grande espectro de metodologias, tá? E talvez a primeira, a introdutória, seria essa mesma, a avaliação qualitativa. Ou seja, tem coisas que tu, como treinador de corrida, Sandro, tu consegues observar no corpo do teu atleta corredor, estou a falar de corrida, obviamente, mas pode estar a falar de qualquer outra coisa, jogador de futebol, jogador de voleibol. O olho clínico do professor, do treinador, do coach, vai conseguir identificar muito bem, tá? E para algumas coisas isso é suficiente, especialmente para aquele sujeito que iniciou agora a prática esportiva, seja ela qual for, tá? Porque os movimentos tendem a ser um pouquinho mais grotescos, grotescos, entenda um pouquinho mais amplos do que deveriam ser, por exemplo, tá bem? Então, o olho clínico do treinador quando nós estamos a falar nesse nível de desempenho, muitas das vezes é resolutivo, muitas das vezes resolve o problema do aluno, do aprendiz, tá? O grande problema é quando a gente tenta enxergar movimentos que não estão ao nosso alcance. O nosso hardware biológico não resolve, tá? E um dos grandes problemas que nós temos ao tentar identificar movimentos de gestos feitos na corrida, por exemplo, é quando o gesto é feito numa velocidade muito alta. Então, nós sabemos que existe uma limitação fisiológica no processamento das imagens pelo olho humano. Então, se o movimento, se a natureza do movimento ultrapassar ali os 15, 20 quadros por segundo, o nosso olho já não vai conseguir captar as sutilezas necessárias para fazer algum tipo propor algum tipo de ajuste, tá? Acho que agora congelou a imagem, Sandro. Tô aqui, Pum, João. pum, pum, pum. Eu tô aqui, irmão. A tua imagem congelou agora, não sei se... Tá, Pronto, tô voltou, aqui, tô voltou, vamos aqui. lá.
Vou pegar o fio à meada, tá bom? Então eu Tá. falava na avaliação qualitativa, beleza? Então, via de regra, uma vez mais, quando o aprendiz, o teu atleta, começa a se especializar um pouquinho mais, ele passa a ser chamado, talvez, de um atleta de nível intermediário, tu ficas com o teu olho reduzido a uma análise muito superficial, vá lá. Então a gente vai buscar recursos, tá? Outros recursos que, por exemplo, consigam suplantar essa limitação humana. Tá? E um dos recursos é a própria câmara. A câmara do solar hoje a gente tem na palma das nossas mãos, à distância ali de um braço, o nosso celular. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Então a gente consegue captar movimento, por exemplo, e decompor aquele movimento não mais em 20 quadros, que é o que o nosso olho permite avaliar, mas em 100 quadros, em 200 quadros, tá? Então a gente resolveu o primeiro problema, tá? Que era passar de uma avaliação qualitativa para uma avaliação agora com um pouquinho mais de refinamento, olhando todo o movimento. Beleza. Só que ela continua ainda a ser qualitativa, né? A gente precisa quantificar aquilo que a gente vê. A maneira de quantificar aquilo que a gente vê é, primeiro, saber para onde a gente precisa de olhar, tá? E a gente precisa de olhar para onde? A gente precisa de olhar para joelho. Porquê joelho? Porque a força motriz na corrida em especial se, se vale ali por três articulações fundamentais. Então, quadril, joelho, tornozelo. Tá bem? Então a gente vai tentar quantificar essas três articulações fundamentais, tanto para o processo de controle de carga na corrida, então o cara ataca o chão com tudo, como é que ele reage a esse impacto e depois como é que ele se propela do chão para a frente, para cima e para a frente, tá? Então a gente vai querer quantificar esses gestos, beleza. Só que, repara, isso é uma série temporal. Tu vais entender esse gesto como uma curva ao longo do tempo, tá? Beleza. E o que é que dessa curva você quer extrair? Em outras palavras, o que eu estou a dizer é que você pode olhar para tudo, mas você pode não ver nada. Então você precisa saber exatamente para onde olhar ao longo dessa curva, tá? E acho que o que o Sandro estava a falar no início, dos processos que a gente foi refinando ao longo do tempo, foram esses. Beleza, a gente tem lá uma curva, eu vou olhar para onde? Qual ponto dessa curva representa o local onde eu tenho maior sobrecarga naquela ou naquela outra articulação? Tá? E o que a gente começou por fazer, Sandro, na nossa primeira versão do programa, primeiro era resolver o problema da avaliação qualitativa, então a gente colocou uma câmara para tentar tirar a necessidade do olhar clínico Não é que não precise mais, tá? Atenção, Sim. não me interpretes mal. Ele continua a ser necessário, sem sombra de dúvida, mas tem nuances que são extremamente mínimas, que a gente vai precisar de um olhar mais clínico, um olhar mais preciso. E aí o hardware vai nos ajudar a fazer isso. E depois a gente precisa de saber para onde olhar. E quem é que nos diz, quem é que nos fala, quem é que nos educa sobre para onde olhar? Naturalmente, não fomos nós que decidimos, nós fizemos uma varredura em toda a literatura científica do assunto, biomecânica da corrida, e nós fomos entendendo, classificando em nível de evidência científica, quais eram as variáveis, os indicadores biomecânicos mais relevantes para determinada sobrecarga numa articulação, por exemplo, tá? E aí nós mapeamos todos. E então, agora a gente já sabe, ao longo dessa curva, qual é o ponto e porquê que eu vou pegar aquele ponto
para representar sobrecarga naquela ou naquela outra articulação. E aí a gente já tem uma resposta. Agora, surgiu outro problema. Porquê? Porque se você hoje digitar a biomecânica da musculação, da Uhum. corrida no Google, você vai ver muita gente dizendo assim: a biomecânica da corrida não te ajuda em nada. Como é que é? Tem agora o terrorismo biomecânico, né? O pessoal fala Exatamente. de correr como robô. Não, a ideia não é essa. A ideia não é robotizar gesto algum, não. A gente parte do princípio que todo mundo tem o seu gesto natural. E não me interpretem mal, mas o gesto natural de cada corredor, estamos a falar da corrida, mas em cada esporte, em cada movimento humano, tende a ser o que gera menos sobrecarga e tende a ser o mais económico. Ok? Estas duas verdades não são minhas, tá? Não são minhas, não são da Running Lab, não é do Sandro Rodrigues. Estas são verdades universais. A gente tende a migrar para uma postura, para uma mesmo dinâmica que te gere mais conforto. Porque tu não vais ficar numa posição desconfortável. Tu não te consegues manter numa posição desconfortável. Então tu vais sempre tentar encontrar o teu chamado sweet spot, tá? O teu ponto ideal ali. Bom, então vai lá. Você agora fez uma avaliação biomecânica e você descobriu lá que o indicador biomecânico estava alterado. E agora? O que é que isso representa? Tá? E o Sandro falou há pouco que uma das inteligências que nós fomos desenvolvendo, inclusive juntamente com a Start Move, foi, beleza, eu tenho dois atletas que apresentaram exatamente o mesmo indicador. Esse indicador, se encontra alterado quando a gente o compara com a norma fisiológica obtida na literatura científica especializada, eles devem suscitar mudança técnica. E a resposta é o bom e velho depende. Claro que depende. Depende do quê? E isso é a pergunta a fazer. Depende do sujeito a quem a gente está a utilizar o nosso sistema, o sujeito que está a ser avaliado. Porquê é que depende do sujeito? Porque repara, se é um cara que já teve um histórico de lesão naquela região, que a gente encontrou uma sobrecarga alterada, a gente vai precisar, sim, tentar propor um ajuste. Porquê? Porque a gente sabe hoje que, dependendo da lesão, a chance dele ter uma recidiva daquela mesma lesão pode ser 5, pode ser 8, pode ser 20 vezes maior. Então, é natural a gente pensar numa modificação, num ajuste técnico ali da técnica de fato da corrida dele para tentar minimizar essa chance. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com todos pelo menos os que eu conheço, sistemas de predição em biomecânica são probabilísticos e você tem uma probabilidade menor, oferecendo uma sobrecarga maior a uma articulação que onde já foi diagnosticada alguma lesão, se você tirar sobrecarga, do que se você mantiver aquela sobrecarga e aquele impacto agindo naquela mesma articulação que já sofreu alguma lesão. Então é isso, é dessa forma que a gente trabalha. Só que não é uma. Porquê é que não é vá lá, uma recorrência? Porquê é que não é um movimento trivial? Este de ajustar a técnica ou o- a biomecânica do sujeito dependendo do seu histórico clínico. Porque você precisa ter uma, um referencial teórico absurdo, absurdo. Nós fizemos um levantamento em mais de 1.000 papers com alta evidência científica, alto nível de evidência científica. Ou seja, e naturalmente a gente não encaixou metade deles na nossa cabeça. A gente não tem capacidade, nós não somos computadores, a gente não tem capacidade de armazenamento de toda essa informação. Então a gente deixa que o sistema hoje faça isso para nós. Toda essa informação foi juntada, ela foi estratificada pela sobrecarga que gera em determinadas articulações, e agora sim eu consigo dizer que dois sujeitos que tenham exatamente os mesmos dois indicadores
podem ter condutas diferentes se apresentarem históricos clínicos diferentes. Então acho que a inteligência, vá lá, do sistema, é essa. E a gente está constantemente a refinar esse sistema, constantemente a propor atualizações, porque constantemente, todos os dias, se você tiver um alerta no seu celular, lá na base de dados de artigos médicos, de corrida, você não vai viver, porque é constantemente ping, 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 aparece running, running, running. Constantemente estão a ser publicadas novas evidências, nem todas são boas, naturalmente, mas novas evidências sobre o mundo da corrida, sobre a avaliação, sobre a melhoria da técnica, economia de corrida, enfim, você não vive para mais nada, tá? Então acho que em linhas gerais, Sandro, foi isso que a gente propôs fazer. A gente pegou num sistema que permite fazer o mapeamento ali semi-imediato, quase imediato, dos indicadores biomecânicos dos sujeitos. Nós temos hoje 3 câmaras que filmam o sujeito de uma forma sincronizada. Esse mapeamento faz então a correlação dos achados clínicos com o histórico do sujeito. O histórico do sujeito dividido em 3 pilares fundamentais. Então, se ele já teve alguma lesão, então lesão pregressa, se ele está atualmente com alguma lesão, porque é isso, se ele está hoje com alguma lesão, tudo o que nós formos ver ali no comportamento motor dele, provavelmente é uma estratégia compensatória e não Mecanismo uma antálgico, né? O estratégia. famoso. Como é que é? Famoso mecanismo antálgico. Exato, ele vai querer migrar para uma postura que lhe seja mais cómoda, que lhe gere menos dor. É isso. Então a gente vai ter que ter algum cuidado para analisar esse dado quando a avaliação é feita nesse quadro álgico. E o quadro álgico é quando ele está com algum incômodo, alguma dor, algum desconforto, só que ainda não foi diagnosticada nenhuma lesão. Então, nós temos a correlação dessas duas coisas. E temos no laudo explicativo, repara, nós começámos com avaliando 21 variáveis biomecânicas e hoje nós avaliamos 58 variáveis biomecânicas. Naturalmente, a gente não espera que o nosso corredor entenda o que está lá, tudo o que lá está, tá? A ideia qual é? É que ele saiba que todos aqueles parâmetros foram monitorados e que a gente vai olhar especificamente para o caso dele, para este e aquele parâmetro. É isso, tá? E se este, aquele outro parâmetro se mostrarem alterados, aí sim, dependendo do histórico clínico dele, aí sim é proposta uma intervenção, é proposto um ajuste, tá bem? Então esta, em linha muito geral, é isto que a gente faz, que a gente se propôs a fazer, Sandro. Perfeito, João. Então, voltando um pouquinho, né? Como você falou lá do terrorismo biomecânico, eu falo que o grande problema é as duas, a polaridade, né? Então, Uhum. assim, tem gente que fala e que faz terrorismo biomecânico mesmo, por exemplo, tem gente que avalia e quer normatizar, por exemplo, a É. cadência. Então, tem esse lado, né? Mas tem o Uhum. outro lado também, né? Que eu falo das pessoas que falam, é mais fácil falar que de terrorismo biomecânico do que estudar e ler tanto artigo a gente sabe e saber que as variáveis biomecânicas, se bem manipuladas e com intervenções bem feitas, podem sim trazer conforto, evitar lesões e deixar o corredor com uma melhor performance, porque ele vai ser principalmente mais econômico. Então, Não, acho sem que dúvida. existem esses dois lados, e assim, é muito fácil julgar, porque a gente estuda tanto falar que a gente é terrorista biomecânico, né? Não, a Sim, gente sim, une sim. teoria e prática, até porque nós também brincamos de correr, né, João? Pouco, eu menos que tu, bem menos que tu, mas alguma coisa. Mas eu acho que esse argumentos, Sandro, vão ali ao encontro daquela ideia de você corre para se divertir, você não corre para pensar em pace, não corre para pensar em técnica. Só que acontece, é que quando você corre para se divertir, você se machuca também. É isso Tá? aí. E aí você vai pensar que deveria ter feito alguma coisa depois de se machucar. Não é à toa que, pelo menos aqui no nosso laboratório, Sandro, é isso, mais de 70% dos casos que a gente recebe são gente que se machucou e só correram para se divertir.
não tá errado. Tem que correr para se divertir, tá? Tem que correr para se divertir, mas tem que também fazer um controle de carga, por exemplo. Tem que correr para se divertir, mas tem que saber que se você já se machucou e não se quer machucar novamente, você tem que entender quais são os parâmetros que regem a sobrecarga naquela articulação onde você já se machucou. Então, beleza. Laissez-faire, né? Deixa andar até um ponto, até um ponto. Perfeito, João. Agora você falou, eu faço analogia também, porque um braço da Start Move, além de ter da parte de endurance, está associado à avaliação biomecânica, às avaliações fisiológicas e bioquímicas, também a gente tem um braço muito forte que é o treinamento de força, né? Então, Uhum, assim, a ciência é muito clara, eu até escrevi um livro, te presenteei aí, que as uhum. manifestações de força que mais agregam ao corredor e até previnem a força pura. Olha aí, ó, olha o João com o meu livrinho aí. É força pura e potência. Só que hora que os caras vêm me procurar para treinar força? A hora que o cara tá tudo fodido, cheio de dor. Aí o que você não pode fazer é trabalhar força pura e potência, né? Então, assim, Exatamente. o sonho seria o cara que viesse pelo amor, né? Fala, bom, eu vou Aham. começar porque a própria força pura e potência vai te prevenir, é a melhor prevenção. Só que o cara já vem Sim, machucado, aí ele quer fazer força pura e potência, não pode, porque vai se machucar mais. E é mais ou menos exato. essa analogia com o que você falou, não é, João? Aham, aham, exatamente, não, é a mesma coisa. A ideia é essa, né? A ideia é quando tu pensas num treino complementar à corrida, é que tu de fato prepares o cara para correr, né? Só que quem corre não gosta, ou quem só corre, não gosta tanto de fazer força, não. E só vai entender que precisa fazer força nos dois casos. Machucou-se, ou então o cara, não, travei aqui, estagnei o meu desempenho, e agora, professor, o que é que eu faço? Você está fazendo treinamento de força? Não. Ah, então, já deveria ter começado há 3 meses. Perfeito, João. E por toda a nossa empatia e visto que o podcast primeiro virou dois, né? E hoje a gente combinou, tem mais afazeres aqui indo para os minutos finais, mas não menos Ah, importante. Eu gostaria que, assim, nossos ouvintes, né, João, eles transitam muito entre os professores, os profissionais da área, né? Que aí eu volto a insistir para ir no nosso podcast, foi bem técnico também o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas a gente tem muito ouvinte, João, que é corredor mesmo, né? Então, assim, que uhum, entendeu o recado. Então, assim, agora que nós somos exclusividade no interior de São Paulo aqui, estamos em Campinas e região, a gente recebe gente até de São Paulo, de Valinhos, Vinhedo, Louveira, Souzas, né? A avaliação está aqui em Vinhedo, que é dentro do nosso quartel-general da Start Move. Eu queria que você falasse a essência do nosso podcast, que é ciência numa linguagem simples, para esse uhum, cara que não é profissional da área, que ele nem quer saber sobre retropé, mediopé, uhum, overstride, né? E quem quiser, volta lá no podcast anterior. uhum, Por que que o corredor deve fazer esse cara que não precisa entender de métrica, ele só não quer se machucar e quer melhorar a performance? uhum. O que que essa avaliação faz e por que que ele ganha de vir fazer essa avaliação com tanta tecnologia que a gente tem aqui para oferecer? Que o Einstein, né? Você, se eu não me engano, você falou que é um Uhum. dos Nossa, embaixadores. locais que tem também essa avaliação. Então a gente tem a mesma avaliação que tem no Einstein, né? Obviamente, por ser no interior, eu acho que é até um preço mais acessível. Não sei se pode falar isso e no ar, mas Bem mais acessível. é a realidade, né? Então, assim, por que que o cara que não entende de métrica, de biomecânica, por que que ele tem que vir aqui no laboratório do Sandro, se encher de eletrodo assim, pôr um monte de luzinha piscando nele? O que que vai avaliar e o que que vai ter de resultado e o que que vale a pena para ele? Perfeito. Aqui, Sandro, a gente entra numa outra discussão, tá? A gente até agora discutiu o valor, vá lá, de uma avaliação biomecânica na identificação ali de sobrecargas, mas agora a gente pode pensar que a avaliação biomecânica pode responder diferentes questionamentos, tá? Os casos clássicos. O corredor lá, talvez o iniciante não tanto, mas aquele corredor já a nível intermediário que já faz umas provas, provavelmente ele tem pelo menos dois pares de ténis, tá? Ele tem o ténis lá de treino e tem o ténis lá
prova, tá? O que a gente pode fazer aí, por exemplo, é comparar os dois e tentar entender que e isso é frequente, porque é que depois da prova ele sempre sente sempre dor no seu tornozelo direito e não sente durante os treinos. Será que é só a intensidade do esforço que fez isso da prova? Que a gente sabe que o cara em prova dá tudo, né? Vende a avó para chegar e bater o seu RP. Mas será que é só isso? Por que que ele fica de molho 3 semanas depois de uma prova, de uma maratona, e depois do seu longão lá de 32 ele não fica? Será que é só isso? Pode ser que o ténis seja um fator interveniente aí, tá? E a gente vai avaliar isso. Outro caso clássico é isso, ó. Eu quero entender porque é que depois dos treinos de intervalados curtos, eu sinto sempre dor no meu joelho esquerdo, tá? E o que a gente pode fazer, como tu podes ver, Sandro, os protocolos de avaliação, apesar de nós estarmos a falar da mesma avaliação, os protocolos de avaliação eles são completamente individualizados. Então, se o cara vem com essa dúvida específica, se o corredor, o cliente vem com essa dúvida específica, a gente compara a corrida dele ou a biomecânica da corrida dele nas três velocidades de treinamento. A gente compara o cara no seu longão, a gente compara o cara no seu intervalado curto, a gente compara o cara no seu intervalado longo, ou no seu contínuo, como queiram. E aí a gente identifica, ó, talvez para o seu intervalado curto a gente precisa de ajustar aqui ou acolá, porque certamente a velocidade ou o pace do seu intervalado curto não é o mesmo do seu pace médio ali de uma prova especialmente de longa distância. Então, especialmente para estes treinos, você possa fazer outro tipo de ajuste, está bem? Outro tipo de ajuste biomecânico. E assim como essa, Sandro, várias outras perguntas podem ser respondidas com o recurso da avaliação biomecânica. Uma vez mais, a avaliação biomecânica não deve ser entendida como uma avaliação estanque. Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa. Ela é, ou deveria ser pelo menos em tese, em princípio, individualizada e pensada para responder a cada anseio de cada atleta. Tá? E é o que a gente tem feito aí, não é? Tu tens proposto várias intervenções, vários protocolos de avaliação para ver exatamente o que aquele sujeito precisa. Agora perguntas, João, e um sujeito iniciante? Um sujeito iniciante, a chance dele se machucar, a chance dele ter. Iniciante mesmo, ele está a começar agora a dar os primeiros passos. A chance dele se machucar, dele ter que parar de correr no início do seu processo de treinamento, ela tende a ser relativamente baixo se o processo de treinamento de distribuição de cargas for bem feito, que é coisa que vocês fazem com excelência aí, tá? Então, qual seria a vantagem desse cara no início? Existem algumas variáveis biomecânicas que são de cunho geral, tá? Então elas não são precursoras nem indicadoras de sobrecarga, elas ajudam-nos a entender qual é a competência geral do seu aparelho motor, do seu corpo. Por exemplo, o cara começou a correr agora, tem um mês de treino, tá bem? E a gente vai avaliar, a gente pode avaliar nessa nossa avaliação num pace definido por nós, um pace médio, sei lá, do treino mais longo que ele faça, qual é o seu retorno elástico? Ou seja, qual é o tanto de energia que ele está a deixar de empregar na sua corrida e poderia estar a usá-la a seu favor, tá? Ou seja, em outras palavras, quanta energia a mais ele está a gastar que ele poderia ter usado para correr mais longe ou para correr mais rápido. E a gente consegue identificar lá. Uma vez identificada isso, a gente pode pensar em estratégias de treinamento complementar, como o treinamento de força pura e o treinamento de potência, para que ele eleve e migre e dê um salto qualitativo na sua corrida mais rápido. Tá? Então, uma vez mais, Sandro, a gente vai conseguir responder a vários anseios, a várias demandas muito específicas de quem nos procurar a avaliação. Tá? Eu acho que se quiser que especifique mais alguma outra coisa. Não, a gente está esgotando o tempo aqui, a vontade de conversar com você mais é sempre. E perfeito, né, João? E para fechar também, a importância de agora ela ser quali e quanti, né? Porque a gente nunca deixa de ser qualitativa, Sim, sim, só não que a deve, não gente. deve. Então, a gente tem a quantificativa que é legal,
a importância da reavaliação agora, né, João? Porque assim, Sem dúvida. quando Isso, volta, Sandro. olha, parece que melhorou, porque aqui essa linha, olha aqui, ó, parece estar mais próximo do centro de massa. E aí voltem a assistir o primeiro podcast de novo. Mas assim, agora não. A gente tem todos os dados de quantos centímetros, por exemplo, do overstride, que é a distância da aterrissagem, que é o primeiro contato com o solo, com a linha média do centro de gravidade ou do centro de massa ali da pessoa, a gente tem que por exemplo, 15 centímetros com o pé esquerdo e 17 centímetros com o pé direito. E Uhum. você, a pessoa voltando, a ciência preconiza acho que 3 a 4 meses, né, João? Para fazer esse retorno, Sim, é muito mais fácil da gente tangibilizar o quanto as intervenções que nós sugerimos deram resultado ou não para refletir perfeito. Perfeito. reduzir o risco de lesão e melhorar a performance. Acho que tocaste aí num último ponto que eu também não me vou estender, Sandro, mas último ponto importante, né? A avaliação biomecânica só terá o seu valor quando de fato quem foi avaliado empregar, mudar o seu comportamento com base naquela informação, tá? E o que a gente sabe hoje é que se você vai tentar fazer qualquer ajuste técnico, qualquer ajuste postural. Primeiro, ele deve ser muito sutil, porque se for muito grotesco, você vai gerar uma série de outras estratégias compensatórias que não vão ser de forma alguma interessantes para o corredor. E a gente, se propõe uma intervenção hoje, a gente espera que, se ela for bem feita, se ela for bem aplicada, que em pelo menos 12 semanas você consiga automatizar esse gesto novo que é um gesto um pouco diferente daquele que ele estava até então, tá? Que ele exercia até então. Então, 12 semanas seria o tempo necessário para que ele automatize esse gesto, e aí uma reavaliação poderá fazer-se necessária para ver o próximo gesto alterar-se, se necessário, uma vez mais, não é? Perfeito, Joãozinho. Muito obrigado, cara. Foi muito legal o nosso papo. Eu acho que a dica é você, então, que é de Campinas, região do interior de São Paulo. Venha conhecer, nos procure aqui no Instagram, no meu WhatsApp, que tem tudo no link da Bill, ou da Marcela Betoni, ou da Start Move também. Venha conhecer e fazer o nosso no nosso laboratório. Lembrando que você é de São Paulo também. Pode vir para cá, a gente tem bastante aluno, mas o João faz a avaliação aí na USP também, João. A gente faz aqui, mas a gente tenta direcionar os nossos parceiros. E aqui em São Paulo, por enquanto, só lá no Einstein. Isso, então é isso. O que vale é, como diria Dada Maravilha, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Então, Exatamente. cuide de você, a gente está de portas abertas. Se quiser só para vir tomar um café comigo aqui, conhecer o estúdio e ver a avaliação funcionando de perto, vale muito a pena, porque é muito legal, né, João? Porque assim, quem faz se encanta muito, né? Então, assim, as Uhum. pessoas não esperam uma entrega desse tamanho. Então, assim, é muito surpresa e, assim, com pequenas intervenções é possível muita melhora às vezes, né? Então, assim, eu Sim, sim. cheguei assim, com intervenções aqui, a pessoa deixou de ir na fisioterapia porque ele mudou, parou de sentir dor. A dor era pontual por um ajuste técnico ali e resolvia. Lógico que não são todos os casos que são assim. Obrigado, meu Claro. irmão. Deixa o seu contato, rede social, como te procura e o seu recado final para a nossa turma. E de coração, muito obrigado, meu velho. Perfeito, Sandro. Eu é que agradeço. É um prazer sempre falar destas coisas que tanto nos encantam. E o nosso propósito é esse, tá? O nosso propósito é tentar democratizar o acesso, de uma avaliação mais refinada possível, uma avaliação mais precisa e acurada possível, tá? Então é isso que a gente faz, rotineiramente aqui no nosso laboratório. Então estejam à vontade para entrar em contato connosco para qualquer uma dessas, qualquer dúvida pontual ou qualquer outra coisa. A gente tem só lá, o nosso YouTube não tem muita coisa, mas Running Underline Lab é o nosso at Instagram. Insta. Isso. Também podem nos procurar por lá. Fechado, João. Muito obrigado e vamos marcar a continuação desse papo mais à frente, hein? Tamo junto. Bora. Falou.
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.